Olá pessoal do canal, aqui é o Felipe e nesse vídeo a gente vai aprender como consumir uma API utilizando o Python. Bom, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito nesse canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, deixa seu like no vídeo e também coloque seu feedback nos comentários para que eu consiga trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Consequentemente, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas com o seu like aí também. Bom, eu estou aqui com o Jupyter aberto. Se você ainda não sabe como realizar a instalação do Jupyter, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico passo a passo como você realiza o download, a instalação tanto do pacote do Anaconda como o Jupyter que já vem integrado junto, beleza? Então, caso você ainda não tenha, assiste esse vídeo primeiro, depois você volta aqui comigo. Bom, primeiramente vamos entender o que é uma API, quais são as suas vantagens e por que a gente pode utilizar uma API em Python, beleza? Tanto em Python como em outras linguagens de programação. Bom, o que é uma API? Basicamente ela é uma interface, um programa que as empresas criam para o consumo de dados daquele tipo de serviço que aquela empresa oferece. Vou citar um exemplo, nós temos hoje o Instagram. Imagine que você quer consumir informações do Instagram para você acompanhar em tempo real quantos seguidores você tem, quantas visualizações você tem no seu canal do Instagram, quantas publicações você tem no seu feed. Imagine que você quer consumir informações tanto do seu perfil do Instagram como do perfil de outras pessoas também. Isso vale para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, por exemplo, tá? Dentre várias outras plataformas, tá? Mas basicamente uma API ela meio que cria um atalho para você consumir informações de um determinado tipo de software. Bom, para ficar mais claro para vocês, de uma forma mais visual, uma API basicamente ela faz essas etapas aqui. Então, imagine que você tem uma aplicação sua, seja web, seja local, ela envia uma solicitação, um request para a rede, tá? Para a internet, e a internet ela faz essa requisição por meio dessa API. Essa API, previamente já criada por essa organização, por essa empresa, ela faz essa conexão do software com o servidor dessa empresa, tá? Desse software. Então imagine que aqui a gente está falando do Instagram. Então eu envio essa requisição por meio dessa API. Essa API ela está diretamente conectada com o servidor web, que está conectado com a base de dados. Então ela vai e busca essas informações que eu solicitei via minha API e retorna para mim na minha tela de usuário novamente. Então imagine que você fez essa solicitação, quero saber o número de inscritos do meu Instagram, fiz a solicitação, essa API previamente já criada pelo Instagram, tá? Ela faz essa conexão com o servidor, com o banco de dados e retorna essa informação para mim na tela. Então, basicamente a API ela faz esse atalho, né? Ela facilita essa conexão da sua aplicação, do seu desenvolvimento, do seu código ali, para conectar com algum aplicativo, beleza? Com algum servidor que você precisa trazer alguma informação na sua tela. Tá? Para você não ter que construir um código do zero, essas APIs já são previamente criadas. Bom, e se a gente puder citar uma vantagem principal de utilizar a API, é sim com certeza o fato da segurança. Então imagine se a organização do Instagram ou Facebook, por exemplo, desse acesso direto para todo usuário que quer desenvolver o seu código para buscar alguma informação desse programa, né? Imagine que se ela desse esse acesso ilimitado para esse usuário, o cara podia simplesmente buscar todas as informações, até informações confidenciais lá de dentro. Então, do ponto de vista de organização, não é interessante, né? Então, ela cria essa API e dentro dessa API ela passa todos os parâmetros que o usuário pode coletar lá de dentro. Depende do tipo da aplicação, depende do tipo da API, você consegue reter várias informações lá de dentro. E a organização que cria essa API, o desenvolvedor que cria essa API, ela consegue limitar o que esse usuário final vai poder coletar de informação lá de dentro. Basicamente é isso, tá? Então é muito mais seguro para a empresa ter uma API que você possa consumir informações lá de dentro do que simplesmente dar o acesso para todo mundo, tá? Um ponto de vista de segurança, isso é muito importante. Então, basicamente, resumindo, uma API é uma interface que facilita essa conexão usuário final, seja o desenvolvedor, com um programa específico, tá? E esse programa vai depender da sua necessidade, beleza? Agora, para ficar mais claro ainda, já expliquei o que é uma API, como a gente pode entender de uma forma mais visual aqui. Agora a gente vai consumir uma API de fato para ficar mais claro ainda para você o que é uma API e como ela pode te ajudar no seu desenvolvimento de código, beleza? No nosso exemplo, a gente vai utilizar uma API de cotações de moedas. Basicamente é uma API gratuita que a gente pode
simplesmente passar essa URL com alguns parâmetros ali que eu já vou te mostrar, e ele vai retornar para você a cotação da moeda. Então imagine que essa API foi previamente criada por algum desenvolvedor, por essa empresa chamada Awesome API. Então basicamente você vai acessar informações desse servidor, ele vai coletar as informações que você solicitar para ele e vai retornar na tela. Lembrando que eu vou deixar todos os links que eu estou utilizando nessa aula, todo esse material vou deixar no link da descrição. Você entra lá, faz o download do material e vai poder consultar tudo isso na hora do seu estudo. Como a gente já pode ver aqui no site da Awesome API, ele tem vários tipos de APIs que a gente pode utilizar dependendo da informação que a gente quer trazer. No nosso caso, a gente quer pegar basicamente a última cotação de uma moeda específica que a gente quer passar. Tá? A gente tem uma lista enorme de moedas aqui, mais de 150 moedas diferentes que a gente pode consultar e trazer essa informação em tempo real. Tá? Então, basicamente, a gente vai pegar essa URL que ele dá de exemplo aqui, vai passar o parâmetro, ou seja, a moeda que a gente quer coletar lá de dentro. Legal? Então, se a gente fosse olhar aqui, a gente tem algumas APIs já de cotação de moeda que possa te ajudar no seu projeto, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar essa primeira aqui, que basicamente pega a última cotação da moeda que a gente escolher. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar aqui embaixo, ó, as duas respostas que a gente pode ter ao fazer essa solicitação HTTP, tá? Se a nossa resposta for o número 200, significa que deu certo a nossa solicitação, não deu nenhum erro. Se der 404, provavelmente a gente ou colocou uma moeda errada ou a gente está com algum problema de conexão. Beleza? Então, se a gente clicar aqui dentro, ele mostra o tipo de resposta que ele retorna para a gente conforme a nossa solicitação ali. Legal? Então, descendo um pouquinho aqui, a gente vai conseguir ver a forma como ele responde quando a gente envia essa solicitação API. Dentro de desenvolvimento web, quando você se aprofundar um pouquinho mais, você vai perceber que a forma como os sistemas se comunicam dentro de um desenvolvimento web, dentro de sistemas para sistemas na web, é o formato JSON, que é basicamente um dicionário, se a gente fosse comparar dentro do Python, tá? Então é basicamente uma forma de troca de informações dentro da web, porque essa estrutura que o JSON traz basicamente facilita essa comunicação dentro da rede, tá? Então, se a gente fosse olhar, no momento que a gente solicita a cotação com base nesse link, ele retorna aqui para a gente então, a cotação do dólar, convertido já para a moeda em real, né? Cotação do euro, cotação do Bitcoin. Tá? E retorna todas as informações correspondentes daquela moeda. Então, desde o código dela, o formato que ela está convertido, né? No caso em real, o nome da moeda, qual que foi a máxima do dia, a mínima do dia, a variação da moeda, o percentual de variação dentro do dia, a cotação dela atual, tá? Aqui a data, tá? Que são informações importantes se você quiser colocar isso dentro do seu projeto. Lembrando que aqui é conforme a moeda que a gente solicitar. Então, se a gente colocasse aqui uma outra moeda específica que a gente quisesse, seja do euro, seja do dólar, seja do Ethereum, enfim, a moeda que você quiser colocar, ele vai retornar para você todas essas informações. E aqui embaixo, se você descer um pouquinho mais, vou clicar aqui, ó, ele vai mostrar para você o que significa, né? Tipo uma espécie de uma legenda do que significa cada termo aqui, tá? Agora voltando aqui para o nosso código, eu já estou com o gabarito pronto, então a gente vai seguindo as etapas aqui, vou explicando passo a passo para você. Na hora do seu estudo ali você repete exatamente conforme está aqui, beleza? Então já sabemos o que é uma API, quais são as vantagens de você consumir uma API em questão de segurança e facilidade na hora do desenvolvimento do seu projeto. E agora a gente vai aprender como consumir isso de fato em Python. Então, vindo aqui, descendo um pouquinho, nosso primeiro passo dentro desse projeto é importação das bibliotecas necessárias. Para o nosso projeto, basicamente a gente vai utilizar uma biblioteca em específico, que é a biblioteca Requests. Então, eu importei a biblioteca Requests como REQ. Tá? Para não ter que ficar toda vez escrevendo Requests, eu apelidei ela como REQ. Beleza? Então, primeira etapa, importação da biblioteca, ok, executei. Agora, API para pegar a última cotação das moedas. Agora, basicamente, é a gente pegar o URL que o próprio site forneceu para a gente, que é esse aqui, copiar isso aqui, que é o que eu fiz aqui. Copiei a URL de lá e colei aqui dentro. No nosso caso, ele vai trazer informações da moeda do dólar e da moeda do Bitcoin. Se a gente quisesse somente do dólar, é só apagar aqui, tá? Mas no nosso caso a gente quer ver das duas, então separa as duas por vírgula aqui, para ele trazer exatamente como está lá no site, tá? Então não estou
tirando nada da minha cabeça, basicamente estou usando a documentação que o próprio site oferece, beleza? Então voltando para cá, já tem a URL do site, vou executar para ele salvar essa informação. Vindo para a terceira etapa, então agora vamos utilizar o método GET, que vem da biblioteca request, que nós importamos lá em cima, para fazer a requisição de fato da API. Então vou colocar a requisição.get dentro de uma variável response, então ele vai fazer essa requisição e vai trazer uma resposta para a gente. Vou executar aqui, olha que bacana. Então ele fez a requisição e trouxe uma resposta 200. O que é esse 200? Se a gente voltar lá para o site da API, ele mostra que quando a resposta é 200, significa que está ok. Então a gente conseguiu essas informações. Mas por que ele não trouxe o dicionário, né? Ele trouxe o número 200? Como que a gente extrai essa informação agora do número 200 aqui para ele trazer os dados das cotações das moedas? Então, eu até coloquei aqui, né? Então se a resposta for igual a 200, significa que a requisição foi um sucesso. Executei a etapa 3, tem a resposta número 200, significa que funcionou. Agora a etapa 4, que é a parte principal para a gente conseguir visualizar as informações que vêm dos nossos dados ali. Então, vindo agora para a etapa 4, agora basicamente a parte principal, a gente precisa transformar essa resposta que veio com um número, a gente precisa transformar ela em dados, né? Como que a gente extrai isso? Lembra que eu comentei lá no início que ele sempre vai trazer essas informações no formato JSON, que é basicamente como a informação é trocada de site para site, de aplicativo para aplicativo dentro da web? Então agora a gente vai basicamente extrair essa informação dentro da resposta que a gente solicitou, tá? Então vou simplesmente conferir aqui, ó. Então coloquei response, que é a variável que a gente criou aqui em cima, .json, para a gente ver o tipo de informação que ele trouxe lá dentro. Se a gente olhar aqui, ó, ele trouxe um dicionário, então realmente funcionou, que é o dicionário que eu havia comentado aqui, tá? Então trouxe a informação dentro do dicionário. Agora o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada cotação. Dentro dessa variável a gente vai salvar a resposta.json, que é o dicionário de fato. Tá? Então vou executar e vou mandar ele printar para mim o que ele encontrou ali dentro desse dicionário. Tá? Então ele vai mostrar aqui para mim, ó, quando você fez essa solicitação eu encontrei duas moedas lá, que é a moeda do dólar, o USD-BRL, e encontrei a moeda do Bitcoin, que é basicamente o que a gente solicitou aqui na nossa URL, certo? E para cada moeda que eu encontrei lá, eu trouxe essas seguintes informações. Ele vai printar isso aqui para mim dentro de um dicionário. Então, ó que bacana. Ele vai trazer aqui para mim, ó, da moeda do dólar, eu encontrei que o código dela é esse e vai seguindo as informações aqui que a gente viu lá no site. Então, ó, se a gente quiser pegar a cotação do dólar, vai estar aqui, ó, BID 5.1375. E se a gente quiser saber de qual horário que foi essa última informação, vai estar aqui, ó, 11/5/2022 às 6 horas. Que é basicamente quando está fechando a bolsa ali, enfim. Então ele traz essa informação aqui pra gente. Então, pô, você consegue ver a data, consegue ver qual a cotação, qual foi a variação dentro do dia, tanto para o dólar como também para o Bitcoin, tá? Como isso aqui é atualizado a cada 30 segundos, a gente pode executar aqui de volta. Lá, executei, vem aqui, executa aqui de volta. Ele vai mostrar, ó, às 20 horas e 41.47, 149.626. Então já atualizou o valor do Bitcoin. Mas um experimento que é bacana a gente fazer é basicamente vir aqui agora e tirar o do dólar aqui, ó. Quero pegar somente do Bitcoin, não quero ver a cotação do dólar. Então, executo novamente a URL para ele atualizar o valor dela. Venho aqui, faço a requisição de volta. Vi que funcionou, então ele deu a resposta número 200, então funcionou. Agora eu venho aqui e executo novamente a minha transformação da resposta do número para formato JSON. Então, response.json, que o response, lembrando que é essa variável aqui de cima. O que ele trouxe? Ó, agora você solicitou somente a variável do Bitcoin. E lá dentro eu encontrei as seguintes informações. Basicamente vai printar isso aqui para mim em formato de um dicionário. Traz a informação para mim da cotação, então a gente já percebeu que atualizou. Na última atualização ele estava 149 mil, agora já está 153. A gente já consegue ter essa cotação em tempo real ou conforme a nossa demanda de atualização aqui também. E por fim, pessoal, para a gente apresentar o resultado na tela de uma forma mais apresentável do que esse dicionário aqui, né, nesse formato JSON, basicamente eu criei um loop aqui onde vai iterar essas informações e vai apresentar para a gente na tela conforme a gente solicitar aqui. Então, explicando basicamente para vocês é o seguinte. Então, para cada moeda que ele encontrar dentro do nosso dicionário de cotações, que é esse dicionário aqui de cima, ele vai printar o seguinte, ó,
a gente vai criar 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Na variável datetime, eu quero que ele salve o valor que ele encontrou da data de criação. Esse createDate é basicamente esse valor que está aqui, ó, createDate dentro do dicionário quotation. Então, coloquei quotation, quero filtrar a moeda que eu selecionar aqui dentro. Então, para cada moeda dentro do meu dicionário, ou seja, nesse caso só vai ter o Bitcoin, né? Então ele vai apresentar somente para o Bitcoin. Mas se a gente tiver o dólar, o Bitcoin ele vai apresentar uma por uma. A hora que eu executar vai ficar mais claro para vocês. Então ele vai pegar, vai salvar a informação da data que ele pegou esses dados, vai salvar dentro da variável datetime, vai salvar o código dessa moeda dentro da variável code que eu estou criando, vai salvar o nome da variável, o valor da cotação que ele encontrou. Perceba que aqui dentro eu estou passando cada chave de dentro do meu dicionário. Então o BID eu passei aqui dentro. Esse coin é basicamente a moeda que ele encontrou dentro do dicionário. Então ele encontrou a moeda coin e eu quero que dentro da moeda coin ele filtre a chave code. Então atribuir o valor que ele encontrou dentro do dicionário para cada variável aqui dentro. Atribuindo esse valor eu gero um resultado que é o que eu quero apresentar na tela final para o usuário. Que é basicamente o seguinte, ó, executando aqui vai ficar mais claro para vocês. Basicamente o que ele apresenta aqui para a gente, ó, o Bitcoin já convertido para real brasileiro, no dia 11 de 5 de 2022, às 10 horas e 32 minutos e 52 segundos, a cotação da moeda BTC é R$ 153.159 e a variação do dia é menos 3,8 percentuais, que é basicamente o que a gente colocou aqui dentro da variável resultado. Lembrando que toda vez que a gente quiser colocar uma variável dinâmica dentro de um texto, a gente coloca as chaves aqui e dentro dela a gente passa o nome da variável. E não esquecer desse Fzinho aqui, tá? E para fechar aqui o nosso desafio, então, de consumir uma API, vou colocar mais uma moeda aqui para ele trazer para a gente. Vou colocar, então, o Bitcoin e o dólar, tá? Então, ele vai trazer dessas duas moedas, ao invés de uma só. A gente vê como é que vai ficar o resultado da nossa resposta. Então, eu executei aqui tudo novamente e vou rodar o loop para ver como é que vai ficar. Então, ele vai trazer aqui, ó, dólar americano já convertido para o real brasileiro é de 5,1375. Então ele já buscou a cotação do dólar e trouxe para a gente com base nessa hora aqui, tá? E o Bitcoin real brasileiro já convertido aqui para a gente da última data que ele pegou das 10h49, então R$ 153.791 é a cotação. E aqui ele traz a variação do dia conforme a gente passou aqui como parâmetro para ele. Bom, pessoal, essa foi uma forma mais simples de apresentar para vocês aqui o que é uma API, como consumir uma API e qual que é a importância, né, quais são as vantagens. E a gente apresentou um case real aqui de como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Imagine que você quer criar uma aplicação que busca essas cotações do dólar, até para uso pessoal mesmo, mas que busque essa cotação do dólar, a cotação do Bitcoin e traga essa informação para você em tempo real e já faça essa conversão. Então, enfim, as possibilidades são infinitas, vai depender da sua criatividade e para que você precisa. Para esse nosso caso, eu quis usar esse exemplo da cotação do dólar, que é algo mais tangível, algo mais fácil para a gente entender aqui para nossa aplicação no dia a dia. Eu realmente espero que você tenha entendido o que é uma API, como que a gente pode consumir ela em Python e relativamente é muito simples, né? Se a gente for olhar etapa por etapa, eu vou deixar todo esse material na descrição para que você possa baixar e fazer seu estudo com calma. Eu peço que, se você ficou na dúvida, assista esse vídeo novamente, deixe na descrição alguma dúvida que possa ter ocasionado para você com que eu possa te ajudar, tá? O e-mail para contato do canal também está no YouTube, você pode clicar aí e falar comigo, me manda um e-mail, posso te ajudar. Se esse conteúdo foi relevante para você, foi importante, peço que você compartilhe com mais algum amigo seu que tenha essa mesma dúvida, que você julgue ser importante ele ter esse conhecimento, compartilhe com seus amigos, com familiares também. E deixa esse feedback, é muito importante para mim, principalmente nesse começo do canal, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas aí também. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que realmente tenha feito diferença para você e até o próximo vídeo.